pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Botafogo Maison. Eu sou a Natácia. E eu sou a Ju, do Titi da Ju. Bianca, bailarina concurseira. E hoje estamos com um convidado super especial, o Dr. Zican. Como vai? E o nosso tema de hoje é o balé causa dores? Bailarino tem que sentir dor? A gente vai fazer um bate-papo aí sobre esse tema, contar um pouquinho sobre as nossas dores, né? E vamos conversando com o Dr. Zican para saber o que é normal, o que não é. Então, roda a vinheta. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, o Dr. Zican vai se apresentar um pouquinho melhor aí para vocês. Muito bem, queria agradecer o convite. Estou aqui mais uma vez, com muito prazer. Eu sou Fernando Zican, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, daqui do Rio de Janeiro. Fisioterapeuta, trabalho com balé há alguns anos, dentro da companhia do Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e atualmente, especificamente, na Escola de Dança do Teatro Municipal daqui do Rio, a Escola Maria Oleneva. E aí trazemos esse tema, se bailarino sente dor, se isso é um mito ou se isso é verdade, e se é necessário sentir dor, né? E acho que seria bacana a gente começar esse bate-papo perguntando, você sente dor? Muitas dores. Você sente dor? O tempo todo. Você sentiu dor quando dançava? Sentia bastante e com certeza quando voltava a sentir. Então a gente tem que pensar o que é essa dor, né? A gente aprende lá desde o começo que dor é uma sinalização que o meu corpo está dando de que algo está errado. Só que nem sempre é assim, né? Hoje em dia a gente consegue entender que a dor é um processo muito mais complexo do que só uma relação de causa e efeito. Eu sinto dor porque eu tenho este problema. Meu joelho dói porque eu tenho aquele problema. A gente vê que a dor é uma construção multifatorial, né? Então ela é determinante não somente pela situação física, né? E aí, quando a gente puxa por aí, a gente pode entender que nem sempre a dor que você está sentindo tem uma lesão ocorrendo ali. E aí é onde está o perigo, porque normalmente o que o bailarino faz? E o que a gente sempre aprendeu quando a gente dançava, ou quando ainda dançamos, a gente aprende que dor é uma constante na vida do bailarino. E aí eu tenho que aguentar aquela dor para realmente conseguir dançar. Isso é impregnado na informação e no senso coletivo dos bailarinos de uma forma que acaba sendo muito perigosa. Porque, por um lado, ele pode negligenciar a dor dele. Então, na medida em que eu acho que aquilo que eu estou sentindo é normal, aquele normal eu vou sentindo o tempo inteiro, então aquilo já é parte do meu dia a dia. E aí, se por acaso aquela dor tem de fato uma relação com uma lesão, você está negligenciando um momento inicial da produção da lesão, né? E, por outro lado, a gente precisa entender que a dor é uma construção também do nosso imaginário, né? Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira com a bailarina. Me diz o seguinte, você está sentindo dor? Vamos, caso real. Você está sentindo alguma dor agora? Agora não. Agora não. Se você começar a dançar, você acha que você vai sentir alguma dor? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Por que ela está me trazendo essa informação? Por conta de alguma experiência prévia. De repente, nessa semana, ela dançou alguma coisa e sentiu um desconforto. Então, ela já tem lá aquela informaçãozinha guardada de que se reproduzir aquele mesmo gestual, talvez aquilo possa detonar uma dor. Mas se eu virar para ela e falar o seguinte, se você dançar bem hoje, eu te dou um primeiro papel de uma temporada inteira. Será que a dor que ela vai sentir é a mesma? Será que a informação que ela vai me dar de dor é a mesma? Não. Então, para a gente perceber que uma coisa é o que a gente tem de percepção sensorial, aquilo que o teu corpo de fato está querendo te informar, e outra coisa é a construção coletiva que eu tenho ao redor daquilo. Será que quando eu estou triste a minha dor é diferente? Será que quando eu recebo uma notícia boa a minha dor fica diferente? Será que quando o tempo está lá fora, está um sol lindo e maravilhoso,
a minha dor é de um jeito, o dia que choveu, que eu tive que pegar uma condução cheia e que o tempo está ruim, a dor é de outra forma. Então a gente pensa que a dor não é só essa relação de que machuquei aqui, eu tenho uma dor sendo processada. Ela tem um cenário, assim como no balé, eu tenho todo um roteiro e todo um cenário a ser construído. E qual é o grande problema? Como é que a gente faz para tirar essa dor, então? É o que a gente quer saber, né? Todo mundo quer calar. Se a gente pensar que, eu vou tomar um remédio, que o remédio vai melhorar a minha dor. Só vai mascarar. O remédio, ele pode modificar a minha percepção da dor, mas não necessariamente aquela construção que eu fiz da dor. Não, eu vou fazer fisioterapia para diminuir a minha dor. E é lá na fisioterapia ele está fazendo algo que apenas tire a sensação da dor. Aquilo vai ter um tempo de duração. Daqui a pouco ele vai voltar a fazer a atividade e vai voltar a doer. É sinal que eu tirei a dor do indivíduo lá antes? Não, eu apenas mascarei. Eu apenas induzi para que o indivíduo não percebesse a dor, mas todo o mecanismo e a construção e o roteiro e o imaginário daquela dor continuavam lá atuantes. Né? Especificamente sobre a dor, todos vocês bailarinos utilizam um procedimento que é muito perigoso. Você está com dor, sentiu dor hoje na aula. Ao final da aula vai para casa. O que você vai colocar no seu corpo para tentar diminuir a dor? A pessoa costuma colocar gelo. O que você vai colocar? Geralmente gelo, mas eu não sei se é o correto, mas às vezes eu boto na água quente também. O que você vai colocar? Depende do que eu tô sentindo, dependendo do tipo de dor, ou gelo ou água quente. Olha o quanto que a gente tem de informação rica aqui. O procedimento que foi realizado foi determinado de acordo com a sensação que você está tendo. Então determinadas situações que eu sinto, eu vou botar gelo, ou determinadas situações eu vou botar o calor e tal. Qualquer uma dessas duas terapêuticas, né, qualquer uma dessas duas intervenções, vai estar atuando sobre a representação que você faz da dor ou sobre a sensação só da dor? Sensação. Sobre a sensação. E aí o que eu estou fazendo então? Eu estou enganando o meu córtex, eu estou enganando a minha área cerebral, fingindo que eu não estou sentindo mais aquilo ali. Então eu estou apenas bloqueando uma condução elétrica que está indo para o meu cérebro informar, olha, aqui está doendo. Na medida que eu botei o gelo, que eu botei o calor, eu apenas cesso essa condução da informação. Qual é o perigo disso? O bailarino não vai fazer isso um dia. Às vezes o bailarino todos os dias chega em casa e bota gelo. Ou todos os dias chega em casa e vai querer tomar um remédio. Ou todos os dias... O que ele está fazendo o tempo inteiro? Ele não está conseguindo perceber o que está ocorrendo com aquele corpo, porque ele está negligenciando o tempo inteiro aquela informação que está sendo dada. Não trata a causa, né? Então, em nenhum momento eu estou conseguindo descobrir o que de fato está ocorrendo. Aquela dor está vindo de quê? Está vindo de uma fadiga? Eu estou cansado e por isso o meu músculo está sinalizando que eu não estou dando conta daquela atividade? Não vai ser com gelo, não vai ser com analgésico, não vai ser com isso que eu vou poder Às vezes protetores melhorar. também, né? Tem gente que bota joelheira ou tensor, essas coisas. Tem momentos que é adequado o uso, né? Mas tem muitos momentos também que não é adequado, porque ele dá uma falsa segurança. Exatamente. Que você na realidade não tem, né? Exatamente. E aí um grande perigo que a gente tem a gente sabe que o bailarino precisa de músculo, né? Precisa de força muscular para a sua atividade. E aí a gente sabe que a utilização regular do gelo faz com que a potência de contração muscular seja reduzida. Aquele mesmo calorzinho que eu estou fazendo o tempo inteiro também está tornando o meu músculo não tão potente para a ação de uma boa contração muscular. Se eu estou fazendo isso o tempo inteiro, e principalmente, às vezes a gente vai procurar um profissional de saúde e ele fala a seguinte frase clássica para o bailarino: você está sentindo dor? Tô. Tem que parar. O que significa esse tem que parar? Significa que eu estou tirando o mecanismo causador da dor? Talvez. Mas não estou tratando dela.
E aí, No quando primeiro você voltar, momento que ela vai retornar, aqueles sintomas vão voltar. Então não é a ausência do movimento que vai fazer com que eu tenha a ausência do agente causador da dor. Então preciso pensar que muito antes de se fazer o repouso, que é necessário para curtas situações, para bem curtas situações, eu preciso pensar que o que eu preciso é avaliar como está a minha capacidade de execução daquela atividade e se eu estou dando conta daquilo ou não. Passei 2 meses sem fazer nada, fiquei de férias. Aí volto das férias, primeira semana, faço aula de ponta todos os dias. Como que essa criatura não vai sentir dor? É claro que vai sentir dor. Aquele corpo não está condicionado para aquela determinada atividade. Então a gente precisa sempre, quando fala de dor, relativizar qual é o mecanismo que está te levando àquela percepção de dor. Será que está me faltando força muscular? Será que está me faltando capacidade de resistência àquela fadiga? Eu estou me cansando muito e por isso eu estou produzindo dor? E se de fato há ou não há alguma lesão, né? E aí o perigo desse imaginário de que a vida de bailarina é sofrida, porque bailarino sente dor mesmo, essa construção que é poética, que é romântica, que é muito Gisele, não é? Assim, muita dor, é uma coisa muito Gisele da vida. Mas isso tem um problema grande, é você começar a banalizar aquela informação dolorosa. É você achar que aquilo é tão comum, que aquilo é tão normal, que às vezes você vai se deparar com uma situação de lesão já muito avançada, que poderia ter sido percebido numa situação infinitamente menor lá atrás, né? E uma curiosidade, assim, não uma curiosidade, mas uma coisa que eu acho que é legal a gente explicar, porque eu sei que muita gente ainda confunde. A gente estava falando sobre colocar gelo ou calor, né, quando chega. Aí até eu falei pra você, depende da dor que eu tô sentindo. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Quando a gente deve usar o gelo e quando a gente deve usar o calor. Sim, a gente precisa entender para que a gente quer utilizar esses recursos, né? Se for para dor, eu quero tirar minha dor. Qualquer um dos dois tiraria a tua dor. Agora, cada um desses produz efeitos fisiológicos completamente diferentes. Então, se a gente pensa, o gelo tem uma grande capacidade de reduzir a dor, porque ele vai produzir uma analgesia. O que significa essa analgesia? Aquela dor que eu estou percebendo lá na periferia, ela é conduzida pelo meu nervo até chegar ao meu cérebro. E só quando ela chega no meu cérebro é que ela vira dor. Por enquanto ela é um impulso elétrico que chegou no meu cérebro e o meu cérebro precisa interpretar aquilo ali. Aí ele vai falar, aquilo que eu estou sentindo é porque tem alguma coisa ruim acontecendo lá embaixo. Quando eu boto gelo, o que eu faço? Eu impeço esse impulso elétrico chegar aqui em cima. Então, se não chega no meu cérebro, eu não sei que ela existe. Acabei com a minha dor? Não, você só Não. mascarou. O que eu fiz? Apenas impedir aquela sensação chegar aqui em cima. Então isso é bom. Qual é o problema que vem associado a isso? O gelo é um recurso que vai fazer com que os meus vasos periféricos se fechem ou diminuem o calibre dele. Ao fechar esse vaso, eu estou diminuindo a quantidade de sangue chegando lá na periferia, principalmente chegando no músculo. E o que eu tenho de problema com isso? Se eu penso, acabou de fazer uma aula de balé e ficou muito cansada e está com dor, volta para casa e bota gelo para tentar diminuir aquela dor. Todas aquelas toxinas que foram liberadas no seu músculo após a atividade física, ela vai continuar acumulada ali naquele músculo. Por quê? Em vez daquele vaso estar aberto para eu conseguir drenar aquelas toxinas todas e diminuir a quantidade, né, de material já metabolizado no músculo e conseguir trazer sangue novo, né, com bastante oxigênio, com outros nutrientes, eu fechei aquele vaso. Então eu tenho um problema de, primeiro, não ter um bom suporte nutricional para aquele músculo pós a atividade que você executou. Qual é o outro problema? Esse gelo, quando se mantém durante o intervalo de tempo, faz com que os tecidos fiquem mais duros, fiquem mais enrijecidos. E aí se eu penso, por exemplo, num tendão que é tão famoso pelas tendinites que o bailarino tem. Tendão é uma partezinha do músculo que quase não tem sangue.
Aí o que a gente quer fazer lá quando o tendão está lesionado? Taca gelo. Ele já tem tão pouquinho sangue, a chance dele conseguir se regenerar, né, conseguir produzir um material bom já é tão reduzida por conta da quantidade de sangue pouca que chega ali. Se eu taco gelo o tempo inteiro, aí eu não estou dando chance nenhuma daquele tendão conseguir se regenerar. E por isso a gente vê às vezes indivíduo que perdura uma tendinite por meses. E por que está sentindo aquela dor da tendinite por meses? Porque você não está dando condição para aquele tendão conseguir regenerar, conseguir formar um novo tecido saudável, bem nutrido, bem oxigenado, porque você está atacando o raio do gelo ali o tempo inteiro. Então o gelo tem um problema de diminuir a vascularização e de aumentar a aderência do tecido. Aí tem bailarino que faz assim, não é só fazer o gelo à noite. Acabou de fazer a aula, tem um intervalinho de 10 minutos, taca o gelo. Aí voltou, tem que voltar a fazer a atividade, arranca o gelo e vai dançar. O que aconteceu com aquele tecido ali? Está todo enrijecido. Primeiro GT que ele vai fazer, o que vai ocorrer com aquele músculo? Vai estirar. Por que vai estirar? Porque você perdeu toda a elasticidade dele na medida que você resfriou aquele tecido. Então, gelo, em hipótese alguma, tem que ocorrer antes ou durante da atividade. Se ocorrer, vai ocorrer após a atividade. E por que eu estou falando se? Porque a gente viu que ele não é tão interessante por conta da vascularização. Mas, se eu estou numa situação onde tem claramente um quadro inflamatório, e como é que a gente vai perceber que tem quadro inflamatório? Porque está quente, porque está vermelho, porque está inchado. Então, se tem esses sinais, o gelo vai reduzir aquele quadro inflamatório. Então, se terminei de fazer minha aula, estou sentindo dor, estou cansada, óleo, não está quente, não está vermelho, não está inchado, só tenho dor, não tem justificativa de fazer o gelo ali. Por outro lado, se eu penso o calor vai tirar a dor do mesmo jeito. Só que o calor, em vez de fechar o vaso, o que ele vai fazer? Abrir o vaso. Então ele vai fazer com que a drenagem dos tecidos, das estruturas que já foram metabolizadas ali, consigam sair do músculo mais facilmente e que o sangue novo, sangue bem oxigenado, com rico de nutrientes, consiga chegar ali. Então o calor vai ser muito bom, por exemplo, naquela tendinite que eu não consigo resolver. Agora, eu tenho que estar atento que não pode haver quadro inflamatório ali. Porque se tem inflamação, se está quente, se está vermelho, se tem edema, ao abrir o vaso, o que o calor vai fazer? Eu vou aumentar o edema, eu vou aumentar o calor e vou aumentar a inflamação. Então não existe pergunta, não existe resposta, né? Ah, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer gelo ou calor? Depende. Olhe para você e vê como é que tá. Tá quente, tá vermelho, tá inchado, tá doendo? Gelo. Não tem nada dessas informações, estou apenas com dor ou estou cansado? Utilize o calor. O gelo não vai ter menor circunstância. Então, dificilmente o gelo seria indicado num cotidiano do bailarino. A não ser que ele tenha feito uma lesão, e aí, por conta disso está inchado, está quente, está vermelho, tem um quadro inflamatório importante ali. Para o dia a dia, não seria interessante estar utilizando o gelo o tempo inteiro. E aí tem que lembrar que não existe só essas duas coisas, né? Ou bota o gelo ou bota o calor. Pode ser que tenha situações que você não vai botar nada disso. Né? Nenhum nem outro. Pode ser, porque não vai ter indicação para essas duas circunstâncias, né? Vai ter situações que você está com uma dor que ela tem uma outra origem que não ali naquele local. Por conta disso, você vai ter que ter uma outra intervenção, que não uma intervenção diretamente sobre aquele local, né? Sabe o que é importante a gente falar também? Sobre o alongamento. Sim. Se esse alongamento produz dor ou se ele não produz dor. Obviamente, a gente já faz uma ponte aqui. Nunca, jamais, sobre hipótese alguma, eu vou fazer alongamento depois de ter feito o gelo, né? Gelo lá, pegou o tecido, botou o tecido todo durinho, todo enrijecido. Aí vem alguém lá de fora e puxa, sabe que vai rasgar inteiro. Olha que deixa que fica então. Qual é a melhor hora de se fazer um alongamento? Quando eu tenho um músculo aquecido. Se eu penso numa metodologia então de uma aula, o melhor momento para alongar é o momento onde o indivíduo já está aquecido.
onde aquele aquecimento já fez com que os seus tecidos estivessem mais elásticos, mais flexíveis, mais maleáveis. Aí o seu alongamento seria bacana. Não é isso que acontece na metodologia da aula de balé? Alguém chega para fazer aula de balé se alongando? Se chega... Olha, dizer que chega, tem gente que Se chega, acende a luz vermelhinha aí para pensar. Como que eu vou alongar se o músculo ainda não conseguiu ter mobilidade suficiente? Pensa lá na metodologia do balé. Os primeiros passos de uma aula. O que eu estou querendo ganhar ali? Alongamento? Força? Agilidade? Nada disso. O que eu estou querendo? Aquecer. Existe uma diferença, né, entre aquecer e alongar. Porque tem Muitas gente pessoas que confundem. fala como se fosse a mesma coisa. E não é, né? No aquecimento, eu estou fazendo movimentos dentro da amplitude que o indivíduo já consegue executar. Com que finalidade? Aumentar a produção de líquido sinovial, que é o líquido que está dentro das articulações da gente. Tornar o músculo mais vascularizado. E aí, quanto mais sangue eu jogo no músculo, mais elástico ele fica. Então, aqueles primeiros momentos não são momentos de rasgação, de pegar e levantar a perna. Não é nada disso que eu quero. No começo da aula, eu quero produzir movimentos para conseguir aquecer, aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, para conseguir fazer com que o sangue seja bombeado para uma área maior do meu corpo e com isso os músculos consigam aumentar a sua temperatura e dessa forma estarem mais aquecidos para o movimento. Fez isso, aí vai alongar. Terminou de fazer a barra, o que se faz? A gente alonga, Dá uma alongada. Né? Qual é o momento antes lá do adágio? Acabou a barra, tira a barra do centro. O que o professor vai falar? Alonga. Se alonga. Por que vai se alongar ali? Porque ali ele já está aquecido. Então ali ele tem boa capacidade de aumentar a mobilidade daquele músculo, dele conseguir alongar e tal. Só que a gente tem que ter uma atenção. Quando eu pego meu braço, saio daqui e venho para cá, eu estou alongando o meu músculo? Não. Aprendemos que não. Por que não tô? Porque aqui eu estou fazendo a amplitude que o músculo já tem. Não é isso? Para alongar, eu preciso pegar essa fibra muscular e levar para uma amplitude maior do que o que ele já tem. Dessa forma, eu tenho que ter muito cuidado para que essa amplitude que seja maior não seja uma amplitude dolorosa. Então a gente precisa, pelo amor de Deus, acabar com essa ideia de que o alongamento, para ser bom, tem que doer. Porque se doeu, qual é a informação que eu estou dando para o meu cérebro? Alguma coisa tá errada. Tá errado, estou machucando. Aí o que o músculo vai fazer em cima daquela informação? Então, Tentar vai se uma defesa. defender, vai se defender. Então o que vai fazer? Alguém faz força para puxar e o músculo faz força para contrair. Eu consigo alongar? Consegue Então, se lesionar. E justamente falam normalmente o contrário pra gente, né? Se não tá doendo. Se não tá doendo, tá não errado, fez tá? alongamento nenhum. Tá errado. Não A pode respiração ser vai isso. ajudar Né? nessa parte também? Muito. Porque o que eu preciso? Na medida que eu estou controlando a respiração, eu estou tendo uma melhor consciência do movimento que eu estou produzindo. Então o que eu preciso? Na hora que eu estou lá querendo alongar, não pode fazer um movimento e eu não estar sentindo nada. Porque senão eu estou fazendo um movimento dentro da amplitude que eu já faço. Aí eu não estou alongando. Mas eu tenho que levar para uma amplitude que de repente, aqui está doendo. O que eu faço então? Vem um bocadinho antes. Traz numa amplitude que não é aquela amplitude dolorosa, mas também não é aquela amplitude fácil que você já está. É normal a gente sentir puxar. Isso. Um puxãozinho, não é normal a gente sentir dor. Dor. Não é isso? Essa sensação do estiramento ela é necessária, sinal que de fato eu estou pegando a fibra e estou esticando Incômodo, aquela diferente da fibra. dor, É né? muito diferente. E aí por isso que é perigoso. Resgatando lá o começo do nosso bate-papo. Se ele interpreta que qualquer coisa é dor, às vezes ele nem está alongando e já está achando que está doendo. Ou se ele faz o contrário. Não, eu sou forte, eu aguento tudo, eu não sinto dor. Pode ser que ele esteja estirando o músculo do ponto de vista lesional e está achando que ele tem que aguentar aquilo ali. Então a gente às vezes vê muito,
meu aluno faz alongamento o tempo inteiro e não melhora a amplitude. Deixa eu ver como é que você está fazendo esse alongamento. Você está fazendo o alongamento lá no momento da rasgação, da dor, do sofrimento, aquele músculo está contraindo. Então, não vai conseguir ganhar amplitude nenhuma. Então, uma coisa que a gente vê muito é professores, às vezes, fazendo esses vídeos, né? Que aparece o professor empurrando a perna do... Isso não é legal. Não vale, Porque... né? Acho que isso é uma cultura, principalmente uma cultura no balé, que é uma cultura muito antiga, né? Uma coisa é, não posso deixar o aluno na vida boa, Sim. fazendo movimento só dentro do que ele já faz. Aí eu não vou ganhar nada. Agora, também não posso transformar aquilo numa tortura, porque senão a chance de eu fazer uma lesão é muito maior. E o processo final de um quadro inflamatório, que pode ocorrer após essa lesão, é fibrose. Então, na tentativa de eu ganhar alongamento, eu posso estar ganhando fibrose naquele músculo e ele ficar mais curto do que estava antes. E aí estou eu lá achando que eu vou ganhar alongamento, na verdade eu estou encurtando mais o músculo. E aí aquele aluno que tu fala, já fiz de tudo, eu alongo o tempo inteiro, eu sento em cima dele, eu abro inteiro, ele não ganha alongamento por culpa sua. Ele não ganha porque você está fazendo errado. Então vamos rever onde que esse alongamento seria bacana. Depois de desenvolvida a fibrose, tem algo que possa ser feito? Muito difícil. Muito difícil. Porque um tecido fibrótico, eu preciso reagudizar aquele quadro inflamatório para eu tentar construir um novo tecido ali. Então, pensa isso, se isso está acontecendo desde lá da menininha de 7, 8, 9 anos, o quanto de estímulo à fibrose eu já não estou produzindo ali. Às vezes não vai ganhar porque ela não tinha possibilidade. Não vai ganhar porque eu fiz de uma maneira errada, né? Então, a base da tortura não rola. E deixa eu fazer uma pergunta, puxando assim pro meu lado que tô lesionada, me recuperando de uma lesão. Esse caso da fibrose e tal, de você forçar também, é igualmente ruim. Por exemplo, eu operei, eu perdi o arco do meu joelho, preciso recuperar esse arco. Graças a Deus já recuperei, mas antes, né, o joelho fica ali meio atrofiado, né? Não sei se seria essa a palavra certa, mas se eu ficar forçando também além da conta, existe o que dá pra forçar e é ok, mas se eu forçar além da conta, eu também poderia causar uma... A gente tem que pensar, se o tecido ficou durante um tempo numa mesma posição, e por isso é o perigo, como a gente falou, ficou 3 meses de férias e volta a fazer o balé, ou ficou um tempo parado e volta a fazer a atividade. Naquele tempo que ficou parado, o teu músculo voltou a ter uma amplitude menor. Tua cápsula, seus ligamentos, todos voltaram para uma amplitude menor. O que eu preciso fazer nesses tecidos? Eu preciso mandar bastante sangue ali para eles estarem bem aquecidos para eu conseguir deformar aquele tecido e ampliar. Se eu pego o tecido e puxo de uma vez, como é que ele vai reagir? Puxo no sentido contrário. Aí, em vez de eu tentar melhorar aquela fibrose, eu vou estar produzindo mais fibrose. Tem que ser na base do carinho. Você vai ali no carinho, na maciota, vamos devagarzinho, não é dentro da tua amplitude, eu sei que você pode mais do que isso, então vamos mais do que isso. Então, o professor tem que estar atento que para cada aluno a amplitude é diferente. E para cada um eu vou forçar um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu tenho que ter o forçar, porque senão ele está dentro da zona de conforto. Só que esse forçar não pode ser produtor de dor. Eu não posso perceber, forcei e depois tá quente, tá inchado, tá vermelho. Opa, eu lesionei, eu aumentei o quadro inflamatório daquele local, né? Então a gente tem que perceber o tempo inteiro que o ganho de amplitude tem que ser gradual e que não pode ser em cima de um arco doloroso. Aí pensa, tá, mas aí antes eu tomei um remedinho para dor. Morro de medo disso. Aí se antes eu tomei um remedinho para dor, quem é que vai te dar aquela informação que você já tá rasgando? Exatamente. Ninguém. Um relaxante Você fica muscular, mais um anti-inflamatório, vai né? pra aula. Tô com dor, Passa xilocaína. Eu ia tocar exatamente Passa uma nesse ponto. xilocaína tô com e uma sai. dorzinha aqui. Passa uma xilocaína no dedo e vai subir na ponta. Exatamente. Tô com uma dorzinha ali, passa um benguê, ou qualquer outro negócio desse. Tirou a minha dor. Não tirou a tua dor. Tirou a tua sensação de dor. Que é diferente. E aí que mora o perigo, porque pra isso virar uma lesão, porque aí você, não tá doendo, Tô aí você sentindo vai nada. força, O corpo e aí... é inteligente, né? Exatamente. A gente É, tem que você fala aprender a ouvir alerta. esses sinais do corpo e falar assim, calma aí, né? Essa informação, ela tem que ser valorizada. E aí talvez para o professor é onde está a grande dificuldade, né?
dele perceber naquele aluno o que de fato é uma informação correta e o que é construção. Né? Quando eu falo dessa construção, é assim, se ele não quer dançar, ele pode ter condição física para dançar, mas ele vai construir 1000 artifícios para te falar que ele não quer. E qual é o grande artifício quando o bailarino não quer que ele fale para o professor? Estou com dor. Né? Então, preciso perceber se aquilo de fato é dor ou se é uma construção que ele está produzindo. Uma dica, propõe uma coisa nova para aquele aluno. Uma coisa melhor para aquele aluno. Vamos ver se ele vai ter com dor ou não. Você muda rapidinho aquela percepção da dor. Né? Então, essa sensibilidade da dor é tão bacana e tão importante da gente pensar, porque ela não é uma construção física somente. Ela é uma construção mental. E por ser uma construção mental, eu tenho que partir de todos esses indicadores. Né? A gente estava falando do alongamento, e aí a gente vê o quanto que essa construção mental estabelecida, ela faz com que em atividades diferentes eu vou ter ou não ter que fazer alongamento, por exemplo. Né? Hoje em dia a gente sabe, bastante fazer um aquecimento bom antes da aula, ou antes da atividade, ou antes do ensaio, seja o que for, não precisa ter alongamento nenhum. Né? O que eu preciso é ter um bom suporte de sangue vascular para aquele músculo. Agora, ao final da atividade, eu tenho que pensar se aquele alongamento vai valer ou não. Então, o que a gente sabe? Se meu trabalho foi de força, de resistência, peguei muita carga e tal, eu tendo a encurtar aquela fibra. Então, aí valeria eu fazer um alongamento após a atividade, não para pegar esse músculo e ganhar a amplitude dele. Esse alongamento pós-atividade estava muito mais com a ideia de pegar aquele músculo que encurtou durante o exercício e voltar ao tamanho normal dele. Né? Não é nenhuma rasgação, nada maior. É voltar ao normal. Só que quando eu estou fazendo uma atividade física que não seja de grande resistência, não há necessidade. Né? Então, terminou de fazer uma aula de balé, não tem por que ficar fazendo 1000 alongamentos depois. Senão eu posso tornar aquela fibra mais instável ainda. E principalmente, em muitas situações, o aluno acaba de fazer a aula, ele tem um ensaio logo depois, ele tem uma atividade a ser feita logo depois. Então, se eu faço esse alongamento pós a aula, pode ser que eu torne ele mais instável para aquela atividade que vai vir depois. Então, é melhor que ele fique quietinho, que fique parado, sem ficar se cutucando muito, sem ficar se rasgando muito. Deixa ele quieto, aquele músculo já está aquecido, mantém aquele aquecimento com roupa, né, com proteção para que a fibra não se resfrie, mas não precisa estar fazendo esses alongamentos todos depois. E uma pergunta, adianta fazer aula de alongamento, aula de chão, uma vez por semana? Depende de quem, né? Se eu estou falando, Por exemplo. é um bailarino que já tem boa amplitude, eu estou fazendo uma aula de chão uma vez por semana para manter aquela amplitude que ele já tem. Bacana, sem problema algum. Não, eu sou encurtado, eu não tenho flexibilidade, eu vou fazer aula de chão uma vez por semana. Não vai ganhar nada. Por que não vai ganhar nada? Porque esse estímulo precisa ser um estímulo constante para eu conseguir ter um ganho de boa amplitude. Né? E aí talvez é o perigo até da produção da dor. Porque é um indivíduo que não faz nada a semana inteira, aí em um momento da semana alguém vai lá e quer rasgar ele inteiro. Aí óbvio que vai produzir dor e isso não vai ser bacana. Mas eu tenho uma dúvida, eu tenho visto muito vídeo de bailarina se alongando já na cama, assim, de manhã, puxando a perna e tudo mais. Isso tem algum problema? A gente tem que pensar, e aí principalmente a importância da gente saber o que é esse alongamento. Né? Alongamento não é fazer movimento dentro da amplitude que eu já tenho. Então, de repente, ela está pegando a perna e botando a perna em cima, do lado, seja onde que for, fazendo um movimento dentro daquilo que é arco de movimento normal dela. Não está alongando nada. Aí, dentro desse arco, seria a mesma coisa que eu acordar, pegar o braço, fazer assim. Eu estou fazendo um movimento. Então, não seria nem lesivo. Não está fazendo nada. Né? Não está nem sendo lesional. De repente, ela está sendo só exibicionista para dizer o movimento que ela já tem. Hoje Ponto. ela tá achando que tá se alongando, Né? né? Como eu estava achando até esse momento. Ou tá achando. Lembra sempre, se meu movimento vai até aqui, se eu estou fazendo isso, eu não estou alongando nada. Eu estou fazendo um movimento dentro da amplitude que eu já tenho. Agora, se eu venho até aqui, puxo além desse movimento,
Aí sim eu tô alongando. E aí vale aquilo que a gente já comentou. Só vai ele alongar se essa musculatura tá aquecida, se ela já tá mais flexível. Então não é acordou, pega a perna e vamos forçar uma barra para ganhar. Você vai ganhar um estiramento muscular, uma lesão e não vai ganhar amplitude de movimento nenhuma. Muito pelo contrário, vai diminuir. Então melhor, acordou, pouquinho de movimento, dá uma aquecida, mexe ali um bocadinho e aí vai para aula. Nada de fazer esses alongamentos mirabolantes, não aquecidas. A chance de lesionar vai ser muito maior. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like no vídeo, algum comentário se você tiver alguma dúvida ou sugestão. E também de seguir a gente lá no Instagram, é @AnaBotafogoMaison. Bom, gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Zincan aqui, a gente adorou, tiramos várias dúvidas. Bom, e continuemos lá no canal, se tiverem dúvidas, a gente continua e responde por lá também. Ó, aproveita, hein, pessoal. Então é isso, né? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.